Este é mais um UEMESP Podcast. Meu nome é Fábio Zagato, estou aqui para dirigir mais uma entrevista, a entrevista de número 35 do UEMESP Podcast. Nós, da União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo, Metroviários de Cristo, temos o prazer de receber convidados aqui fantásticos e em 2023 não será diferente. São pessoas especiais que vêm aqui para contar suas histórias de vida, falar daquilo que Deus tem feito através da vida dessas pessoas. Você, metroviário, não metroviário, amigo, irmão, querido, seja muito bem-vindo. Essa é uma entrevista que fica depositada no canal de YouTube dos Metroviários de Cristo. Um grande abraço a todos que nos acompanham e nós já vamos dar uma saudação ao nosso convidado, já está aqui nos estúdios, aqui na Praça da Árvore, São Paulo, Brasil, o pastor Romildo Neres. Seja muito bem-vindo, pastor Romildo. Boa noite. Boa noite, Zagato. É uma alegria estar com vocês aqui nesse momento tão sublime da nossa vida, né? Nós nos conhecemos há pouco e já criamos esse vínculo, né? Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao Nicolas que está com a gente, está nos bastidores, meu filhão, fazendo tudo de melhor. Muito obrigado, Zagato, muito obrigado mesmo. Que legal, que legal. Olha, quando o pastor Romildo desenrolar, olha, você vai gostar muito. Uma pessoa que tem muita bagagem no campo missionário, um músico cristão, uma pessoa que nós conhecemos há pouco e nós já criamos uma irmandade tão boa, né, pastor Romildo? É um vínculo assim, impressionante. Impressionante, mesmo. Parece que nós nos conhecemos há muito tempo, né? Exatamente. Será assim, até Jesus nos buscar. Até que ele venha. Até que ele venha. Vou dar rápidos recados que nós vamos para essa entrevista fantástica. O pastor Romildo vai se apresentar, vai contar tudo sobre a vida dele, aquilo que ele quiser falar. É ele quem manda aqui hoje. Tá bem, queridos? Eu quero rapidamente agradecer nesse mês de março, mês das mulheres. Queridas diretoras dos Metroviários de Cristo, associadas, mulheres que fazem da associação realmente algo mais leve, mais gostoso da gente desfrutar. Olha, irmãos, eu não seria nada sem minha esposa. Um beijão, Cris, e outras pessoas que auxiliam os Metroviários de Cristo nessa caminhada, tá bem? Que vocês sejam ricamente abençoados nesse mês das mulheres. Muitas surpresas. O pastor Johnson, novo presidente dos Metroviários de Cristo, tem para todos vocês. Um abraço a toda a diretoria e ao pastor Johnson Lins Barbosa. Esse é o agradecimento que eu tenho apenas a falar. Acho que não tem mais nada para falar. O restante é tudo com o senhor. É tudo com o pastor aqui, pastor Romildo. Pastor Romildo, se apresente. Fale para a turma aí quem não conhece o senhor. Eu estou conhecendo ainda. Eu estou cada vez mais apaixonado. Por quê? Os missionários, para mim, são os meus heróis. Amém. Tem herói da Marvel, tem um monte de herói por aí. Mas, para mim, aqueles que fazem missões são heróis para mim. Amém. Eu sou Romildo Gomes Neres de nascimento, né? Filho de um pernambucano chamado Rogaciano Manuel Neres, filho de Nair Minervina Gomes Neres, que me puseram no mundo no dia 5 de setembro de 60. Então eu vou aí para os 63 anos, sou casado com Irene Lucinda Moraes Gomes, tenho 4 filhos, esses já estão criados, o mais novinho tem 29 anos. Mais novo, o mais 29. Novo, 29 anos. E ele entra na minha história em um momento da minha vida, porque são 3 filhos da minha falecida esposa, uma mulher de Deus, que Deus a tomou para si num momento de enfermidade, mas os 3 filhos ficaram. Depois apareceu esse 4, Deus achou que eu era capaz de cuidar de mais um, então veio esse 4º filho, sou avô de 4 netos, estive pastor durante algum tempo na área integral, né, no tempo integral. Sim. Depois fui para missões, que eu vou comentar aqui um pouquinho, e é isso, estou aí agora
chegando na Igreja Batista do Povo com muita alegria. Legal, a igreja que é do povo, né? É do povo. O metroviário conhece bem essa igreja porque ela é do povo. Exatamente. Uma igreja extremamente acolhedora. Eu gostei de uma frase que o pastor Jair falou essa semana, né, que é o nosso pastor em São Bernardo, que nós podemos não ser inclusivos, mas que nós somos acolhedores. Então, é uma igreja muito acolhedora. Isso fez muita diferença na minha decisão de estar com os irmãos, apesar de ter sido direcionado pelo Espírito Santo para estar lá, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, estou muito feliz. Uau. O Romildo é este. Um ser humano que vive as mesmas agruras, as mesmas necessidades de cada um. Eu sou um trabalhador na área da engenharia, dos serviços de ar-condicionado, então o ar-condicionado sempre foi o meu ganha-pão. Sua profissão. Minha profissão. E nesse interim, eu ia fazendo a obra de Deus e também os cursos que eu fiz, estudei e gosto muito do estudo, gosto muito de me atualizar em muitas coisas, né? Às vezes eu entrei em coisas que eu tive que desistir pela metade, mas não desistir, deixar de fazer, porque o chamado de Deus era mais forte do que o chamado para o estudo. Por exemplo, eu estava no quase quinto semestre de Ciências Sociais, e Deus me chamou para ir à França falar a respeito de Jesus Cristo, o Senhor, que nos salva, nos cura. E eu tranquei o curso, fui para a França, voltei para o Brasil, ficamos mais um tempo aqui, e eu estava fazendo o curso de teologia na Universidade Metodista, apesar de já ter o curso de teologia na Igreja Cristã Presbiteriana, onde eu fui levado a pastor na área da música. E também tranquei o curso de teologia e fui para Portugal fazer todo o trabalho missionário lá. Fizemos o trabalho e incansáveis, né? Porque o trabalho missionário sempre é um desafio de um lugar onde nós não conhecemos. Nós nem havíamos planejado, mas Deus havia planejado a nossa estada em Portugal. Coincidentemente, a Irene é portuguesa. E eu vou contar um pouquinho da história. Paz, irmã Irene! Isso aí. E a Irene é uma guerreira que anda comigo. Ela não pergunta por que tem que pular. Sim. Ela pergunta a altura que tem que pular. Então, essa é boa. Essa é a guerreira que está ao meu lado. Ai, graças a Deus. Bem, olha, que coisa boa. O senhor falou do pastor Jair, né? Sim. Pastor Jair Metroviário, né? Metroviário. Entrevistamos aqui a esposa dele, a irmã Silene. Né? Um grande abraço. A irmã Silene, que é uma bênção também para as mulheres metroviárias lá. Amém. E para todos, né? Tem sido uma pastora no nosso meio, né? Sim. Então, que legal. O senhor está bebendo da água da juventude, é isso? Pois O senhor falou de pessoas e coisas aí que vou falar. Se o caçula tem 29 anos, o senhor está bebendo. Jesus está dando uma água da juventude para o senhor? Pois é, isso faz parte da minha história trágica. Porque sempre Deus transforma a maldição em bênção, né? Sim. E quando Ele transforma em bênção, a gente recebe os benefícios da bênção. E um dos benefícios da bênção é essa jovialidade que Deus me dá. Sim. Agora, na aparência, eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui acometido há muitos anos atrás de uma doença renal. Então, eu já fui um renal crônico. E a minha família, ela tem uma história renal crônica. E, nesse sentido, a gente já tem uma expectativa, quando se torna jovem, como se torna adulto, de ficar doente, porque nós somos seres humanos, a nossa constituição é feita de órgãos que se deterioram. Então, assim, não é
crendo que não possa, que essa hereditariedade não possa ser curada. Ela pode, mas aprove a Deus, na nossa família, permitir que ela continuasse. Então, a minha mãe sofreu muitos anos com a doença renal crônica, fez hemodiálise durante muito tempo, e com 30 anos de idade eu descobri que tinha também a doença renal crônica, que é chamada de rim policísticos. Então, crescem cistos em torno do rim, né? E assim a gente vai perdendo a função renal. E eu fiz hemodiálise durante muito tempo. A doença se manifestou de uma forma assim súbita. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia que ela se manifestaria. Ela se manifestou em 1999. Exatamente um ano, no mesmo mês em que eu perdi a minha esposa. A minha esposa faleceu de uma doença chamada asma, né? Ela tinha uma asma crônica, usava bombinha, Aerolim, com uma intensidade muito grande, o que foi dilatando a veia do coração dela, e um dia ela teve um infarto fulminante durante o uso da bombinha, porque a bombinha é broncodilatadora, né? E nós perdemos a Regina em 1998. 98. Eu era pastor de tempo integral na Igreja Cristã Presbiteriana, onde eu fui consagrado pastor na área do louvor e adoração, e depois passei também para a área do ensino. Então foi um choque para a gente. Os meninos eram pequenos, o Gabriel tinha 11 anos, o Vinícius tinha 10 anos e o Felipe tinha 9 anos. Olha. Aí vocês vão perguntar, mas são 3, então do meu primeiro casamento são 3 filhos. E eu fiquei meio desorientado e assim, e você sabe que a Bíblia, ela sempre menciona os rins, sempre relacionados a uma dor profunda. O rim, eu fui depois descobrindo que é o órgão que mais aceita dores emocionais. Então, o rim é como se fosse um para-raio das dores emocionais. Então, ele, quando Deus faz a menção que doeram os meus rins, ou o salmista fala, os meus rins doem, é exatamente porque as emoções, o emocional, a psique do salmista estava num estado tão deplorável que fisicamente os rins recebiam toda esta carga. A gente pensa que é o coração, né? Sim. Mas os rins funcionam como o coração das pessoas que têm essas cargas emocionais. O senhor está estudando psicologia agora, não é verdade? Ou se formou, como que é? Não, eu estou fazendo psicanálise. Psicanálise. É uma vertente também. A primeira que aconteceu, o evento científico é a psicologia, né? E depois Freud inventou a psicanálise, né? Ou criou a psicanálise, e aí vieram outros seguidores de Freud, né? Como Lacan, como Jung e outros tantos que já agora são da modernidade, né? Não da pré-modernidade. E eu faço psicanálise. Eu estou no 2º ano de psicanálise e vou fazer uma especialização. Ainda não sei se é com crianças ou com velhos ou com pessoas de meia idade, mas eu sei que Deus me deu essa direção. Que bom. E estou terminando assim, bravamente, um mestrado em ciências orientais, e eu estou me especializando no islamismo. Certo. Para possivelmente trabalhar como professor e instrutor de missionários que possam ir para o campo missionário no Oriente Médio, ou onde o país tem a maioria muçulmana. Excelente, hein, pastor? Que coisa boa, tá vendo a capacitação aí? Um grande abraço aos psicólogos, né? Aqueles que trabalham com os sentimentos, né? Sim. Com o espírito, né? Com a trabalham, alma. Né? Com a alma. Para aqueles que são tricotômicos, dicotômicos. Exatamente. Vamos falar umas palavras difíceis aqui, mas trabalham com com você. Porque você é um conjunto de coisas que Deus fez.
Exatamente. E precisa desse cuidado, precisa de irmãos. Olha que luta que o pastor Romildo passou, né? 98, 99. E o senhor, então, teve uma experiência de cura também, não foi isso? Sim, sim. Eu entrei, eu entrei numa máquina em 19 de fevereiro de 1999. Foi a minha primeira experiência com a máquina de hemodiálise. E ali foram 5 anos, ela, minha grande companheira, 3 vezes por semana. Nossa, Deus. Toda semana, né? Sim. Tive assim alguns acidentes de percalço, né? Como achar peróxido dentro da máquina. E peróxido é um produto que ele limpa a máquina das impurezas do paciente que te antecedeu. Então eles fazem essa desinfecção na máquina, e esse peróxido tira toda as substâncias nocivas que ficaram do outro paciente. Então limpa a máquina, e por 2 vezes esqueceram esse produto dentro da minha máquina. Nossa. E eu quase fui a óbito, mas o Senhor tinha um propósito comigo. E é interessante que quando eu sentei na minha primeira máquina de hemodiálise, eu não sabia que ela viraria o meio de eu continuar sendo pastor. Eu só preciso remontar um pouquinho a história. Sim. No momento que a minha esposa faleceu, eu preferi deixar o Ministério Integral, voltar para o mercado de trabalho, para a área de ar-condicionado, para cuidar dos meus filhos. Só que 1 ano depois eu estava trabalhando fora, não dependendo da igreja, e fico doente. Então, fiquei desempregado nesse período. A igreja já tinha alguém que estava no meu lugar, me auxiliou bastante, eu confesso isso, mas foi um plano de Deus mesmo. Eu me vi assim perdido para criar os meninos, né? E também sustentá-los de alguma forma. Então, quem tem irmãos amigos e pastores amigos, sempre tem um cantinho para pregar, e às vezes eles dão uma oferta para a gente e tal. E isso foi um período onde os corvos, né, no bom sentido, vieram me alimentar. Então provisão de Deus, né, pastor? Eu recebia convites para falar do testemunho de fazer hemodiálise, ser pastor e ter uma igreja dentro do hospital. Uau. Porque assim, quando uns 6 meses depois... O senhor já tinha feito capelania ou não? Não tinha feito. Então foi formado lá dentro do hospital? Na raça. Foi assim, 6 meses depois que eu comecei a fazer hemodiálise, vinha um número na minha cabeça todas as vezes que eu me deslocava da minha casa para a sessão de hemodiálise, que era o número 14. E esse número 14, e eu não entendia por conta desse... Eu achava assim uma coisa da minha cabeça, porque a hemodiálise, até ela fazer efeito, nós que somos renais crônicos, nós recebemos uma imensa quantidade de urina no sangue. E esta urina no sangue, enquanto ela não é transformada em sangue com possibilidade de você viver com ele na corrente sanguínea, você tem uma urimia, e a urimia afeta demais a questão cerebral. Então ela provoca confusão mental, ela provoca esquecimento, ela provoca demência. Então se você não trata, antigamente as pessoas falavam que o sujeito morreu de barriga d'água, e na verdade barriga d'água é quando os rins não funcionavam e a água ficava no corpo, e a pessoa ia criando essa urimia na corrente sanguínea, e ele ficava louco. Então todo mundo achava que a loucura era por conta da barriga d'água, sem saber que os rins eram responsáveis por isso. Olha só. Então eu tinha muita confusão mental, e eu achava que isso era uma confusão mental. E depois de 1 ano que esse número não saía da minha cabeça, um sábado de manhã eu cheguei na sessão de hemodiálise e sentei na minha poltrona e resolvi contar as cadeiras que existiam dentro dessa clínica de hemodiálise.
E adivinha, vocês já podem adivinhar que o número era 14. Então, Deus estava me falando que as 14 cadeiras eram a minha igreja a partir de agora. E eu comecei a pregar o evangelho para essas 14 pessoas. Incrivelmente, algumas foram curadas. Aleluia. Saíram da hemodiálise porque os rins voltaram a funcionar. Eu dou toda a honra, todo o louvor, toda a glória a Deus nesse sentido, porque a palavra era despretensiosa, já que alguns sofriam de uma profunda tristeza por estarem ali. E a minha mensagem era sempre, nós estávamos ali porque havia ainda uma esperança de nós revivermos a partir dali. Sim. Eu posso não ter revivido naquele tempo, mas muitos reviveram. E aí esse espaço se tornou um espaço que começou a atingir os parentes. Aí o hospital me chamou para fazer um trabalho com os parentes dos que chegavam para fazer hemodiálise, porque eles chegavam todos desesperançosos, achando que aquela era a última linha a se ultrapassar para a morte. De fato é. Mas nós precisamos criar esperança no nosso coração. Amém. E a palavra de Deus diz que Cristo em nós, ou Cristo em vós, é a esperança da glória. E a glória é ter felicidade, mesmo que você esteja fazendo um tratamento. Eu não sei se falando aqui encontro alguém que está fazendo um tratamento para câncer, para hemodiálise, para qualquer doença que requeira um tratamento mais especializado. O segredo é ter esperança, que aquilo é um momentâneo tempo que nós estamos passando. E foi a partir deste projeto que eles me puseram para falar com as pessoas que recebiam a notícia trágica da hemodiálise, e eu fazia um trabalho de recuperação emocional com essas pessoas. Que legal. Foram 5 anos fazendo esse trabalho. Até que um dia Deus quis me tirar da minha igreja. Uhum. E foi assim, eu dirigia uma igreja em São Caetano do Sul, uma pequena congregação. Começamos a fazer um trabalho. O bairro da Fundação é um bairro caracterizado, né? Agora não tão característico pelas enchentes. Então chovia, o Tamanduateí subia e as pessoas ficavam presas nas suas casas. Bairro da Fundação. Em São Caetano do Sul. São Caetano, tá. E aí, o que nós fazíamos? Nós fazíamos um trabalho da igreja, um trabalho social de distribuição de cestas básicas para essas pessoas que ficavam sem nada. Certo. E as pessoas começaram a afluir à igreja por conta desse trabalho. E aí eu saía para fazer hemodiálise e da hemodiálise voltava para a igreja para receber essas pessoas. Nós tínhamos cultos de segunda, quarta, sábado e domingo. Então, assim, como nos dias que eu fazia hemodiálise, eu voltava da hemodiálise para ministrar o culto. Às vezes não tinha nem voz, mas era tão gratificante o trabalho. E a igreja foi enchendo, aí nós fizemos um trabalho com balé, né, com coreografia. Então contratamos gratuitamente uma irmã que se dispôs, uma bailarina profissional, para dar aulas para as crianças de balé. Que legal. E aquilo ficou conhecido no bairro, né, como o balé do pastor Romildo. E era interessante porque... O senhor fazia demi-plié também? Eu tenho filha. Eu tenho filha, ela parava lá, papai, só as mulheres, só as mamães vêm aqui, mas o papai pode me prestigiar. Daí ela ficava fazendo demi-plié e queria que o marmanjão fizesse também. Exatamente. Mas eu não cheguei a esse ponto, não. Até porque a minha compreensão física era mais para uma caveira mesmo, né, do que para uma pessoa que estivesse viva. Eu sofri muito nessa questão física, né? Sim. E ainda sofro um pouco, porque a hemodiálise, ela é um processo mecânico, né? E ela não dosa o quanto ela tira, por exemplo, de cálcio dos seus ossos. Certo. Então, em geral, quem faz muito tempo de hemodiálise perde o cálcio nos ossos, tem que fazer tratamento. O senhor está meninão, o senhor está com a mente boa. O senhor me lembra o pastor Enéas Tonini falando, com a cabeça lúcida, boa. Mas e isso é o que manda no restante do corpo, não é, pastor? É verdade. Tem um adágio grego que diz assim,
mente sane, corpore sane. Então a mente está boa, o corpo também estará bem, né? A gente sofre o processo do envelhecimento. Então, neste período que eu dirigi essa igreja, apareceu lá uma portuguesinha bonitinha com um filho. E ela estava divorciada e tal, e as irmãs da igreja acolheram essa portuguesinha, cuidaram dela. Ela não é filha só de português, ela é portuguesa mesmo, nasceu em Portugal e veio para cá. E nós começamos a fazer um trabalho o motivo maior é restaurar famílias. Certo. E nós começamos a tentar restaurar a família dessa portuguesa, mas o cônjuge não queria nada com a Hora do Brasil, e nós fizemos um trabalho, e um dia eu conversando com essa portuguesa, travamos uma amizade e começamos assim a conversar sempre. Eu a deixava, a igreja era perto da casa dela, eu a deixava lá na porta, cumprimentava os pais, e nós fomos travando uma amizade. E um dia, ela chegando em casa, foi uma pessoa procurar uma outra igreja que era da nossa região, e viu ela chegando, falou assim para minha sogra, que hoje é minha sogra: essa moça é sua filha? Ela falou assim: é minha filha, a senhora pode chamar ela um pouquinho? Aí a Irene veio, portuguesinha, e esse homem disse para ela: olha, o que está no seu coração é projeto de Deus, é propósito de Deus. Ele não sabia de nada, ele falou assim: pode casar com esse homem. E eu não fazia ideia de que ela alimentava um sentimento por mim, o mesmo que eu alimentava por ela, mas eu achava impossível por conta da minha saúde muito debilitada. E nós nos conhecemos melhor, e um dia ela me surpreendeu com uma palavra assim: Deus mandou eu casar com você. E eu fiquei assim, atordoado, porque vindo de quem veio, e eu confesso que eu estava escrevendo, mesmo com toda esperança, uma história de morte. Porque os transplantes no Brasil, eles são muito demorados. Eles demoram, muitas vezes, até 10 anos. E ninguém assim, que conhece a hemodiálise, sabe que é possível aguentar até 10 anos. Eu conheci pessoas que faziam há 19 anos de hemodiálise e viviam muito bem. Mas eu não faço parâmetro pela exceção. Mas em via de regra, as pessoas duram 9 anos, 10 anos fazendo hemodiálise num lugar de ponta. Então, em lugares, por exemplo, eu peguei não as primeiras máquinas, mas umas máquinas que não tinham tecnologia nenhuma. Então, hoje, se você dá um respiro diferente, eu digo hoje, porque eu tenho um filho que faz hemodiálise, a máquina, se você respirar diferente, a máquina para e o enfermeiro vem te socorrer. Sim. Na outra máquina, se você não tivesse voz para gritar, você ia para o beleléu e o enfermeiro só via que você tinha morrido no final da hemodiálise. Isso é fato. Eu vi pessoas morrerem na minha frente porque não deu tempo de socorrer. Entendeu? O senhor não passava pela cabeça do senhor recomeçar a vida, voltar, casar? Não passava. Foi uma pegadinha de Deus comigo, que assim, como eu te disse, eu estava escrevendo uma história para a morte. Então assim, eu já estava recomendando os meus filhos para outras pessoas, para eles poderem viver com as minhas irmãs, talvez com os meus irmãos. Eu já recomendava as coisas da igreja para outros pastores e tal, porque eu já não tinha mais forças para muita coisa no sentido físico da palavra. Meu espírito estava regozijante, porque de alguma forma eu encontraria com o meu Senhor. Não me importa se por dor ou sem dor, mas eu ia encontrar com o meu Senhor, e aquilo fazia todo sentido comigo, porque a doença me levaria para isso. Mas quando a Irene me disse a esse respeito, eu não pedi para ela orar de novo, não. Eu falei assim:
Se Deus falou, então vamos. Se Deus falou. Vamos encarar esse desafio. Olha só. E a irmã Irene foi uma vitamina pro senhor, viu? Foi, né? Foi. Eu falei para ela, nós fizemos um compromisso entre nós dois quando nos casamos. Eu vou entregar ela muito melhor do que eu recebi para Deus. Olha só que bonito. E ela vai me entregar você muito que melhor. Você tá na terceira idade, aí, na melhor idade, né? Ou, né? A boa vida começa aos 40, começa aos 60. Sempre dá para recomeçar, né, pastor? Sempre dá para recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Impressionou o senhor, entregou maravilhas para o senhor. Pois é. E tem usado o senhor, né? Porque o senhor atravessou o oceano, foi lá para a França, o senhor foi em vários lugares, continua ativo na obra de Deus, um músico cristão. Eu sou do tempo da música, algumas pessoas vão identificar, do começo do Vencedores, né? Então, Vencedores por Cristo. Do Vencedores por Cristo. O senhor está falando da primeira formação, assim? Da segunda, terceira, não é da primeira formação. Eu sou da época de Dom e Asaf. O Asaf cantava com o irmão dele, Som Maior e essas coisas, Grupo Sementes e tal. Uau. Então, assim, eu sempre fui músico. Meu pai era de uma igreja batista, eu andei um pouco fora do caminho cristão, e ele levava um violão para casa e eu comecei a aprender naquele violão. Aí comecei a tocar em bares na noite de São Paulo. Então essa é uma fase que eu precisei passar até para amadurecer um pouco na questão de vivência, de vida, né? Para aconselhar os meus filhos para que não fizessem isso. Mas foi um curto período. Então, me caso com Irene em 2003, dia 22 de março, portanto, esse mês, no dia 22, nós vamos fazer 20 anos de casado. Então, nos casamos. Foi impressionante porque nós congregávamos numa igreja de um amigo, o pastor Marcos, que nos foi muito útil, Marcos Maganini, que está lá em Diadema hoje, e a pastora Gladys. Se eu conseguir, mandarei esse podcast para eles ouvirem. Então, o pastor Marcos foi de uma utilidade impressionante nas mãos de Deus, nos sustentou ali, fez nosso casamento. E engraçado que na semana do casamento eu fiquei doente, e muito doente. Conta isso daí, porque isso aí o senhor contou para mim fora das câmeras, né? Isso é muito... Prestem atenção, isso é muito bonito esse negócio. Outra coisa, né? O Nicolas está ouvindo aí, que eu sempre falo isso para ele também, que é bom que ele saiba dos erros do pai dele, para ele não cometer isso. O senhor falou. Exatamente. Eu quero reforçar isso aí, juventude aí, ó. A gente conta as frias que a gente entrou, para vocês não precisa entrar. Não precisa. Né? Eu vou contar, eu faço minhas palavras do Zagato, porque o diabo não é criativo. Desde do Éden, ele sempre faz a mesma coisa. E nós, indoutos, às vezes caímos nas mesmas pegadinhas que ele nos prepara, né? Ele só vai mudando com o tempo, mas ele não é criativo. Então, cuidem-se. Quando seu pai disser, não entre nessa que é furada, pense 10 vezes, a Bíblia, inclusive, tem um texto que é um mandamento com promessa, né? Sim. Honra teu pai e tua mãe, e eu farei que os teus dias de vida sejam prolongados. Sim. Então, assim, eu desonrei também bastante o meu pai, mas hoje ele está com 90 anos, eu espero chegar perto dele, está vivo lá em Guarapari, no Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu viajo para lá, ele quer me pôr para pregar na igreja dele, falei, pai, não, eu vim para ser seu filho. Então, nos últimos 20 anos, eu tenho sido filho de meu pai, não o pastor que ele se orgulha, porque sou o único pastor na família, né? Sim. Os outros cristãos, mas então ele se orgulha muito dessa transformação que Deus fez na minha vida. Então, voltando à história do casamento, eu
eu montei uma pequena vidraçaria em São Caetano para sustentar meus filhos, e meu pai tinha tido uma vidraçaria, então com essa experiência fui trabalhar com o meu pai e depois montei a minha vidraçaria. Então eu peguei um serviço grande numa loja do Carrefour e eu tinha que virar às noites e eu comecei a faltar na hemodiálise. E era a semana do casamento, eu tinha que deixar tudo pronto. E o que aconteceu é que eu enchi um dos pulmões de água e o outro pegou uma pneumonia. Semana do casamento? Na semana do casamento. Aí eu fui internado, a médica chamou a Irene, a família dela, e disse que eu não chegaria ao final de semana, que elas parassem de distribuir os convites, porque eu não tinha condição de chegar ao final de semana. Provavelmente eu morreria naquela semana. E a Irene não se abalou por isso, porque Deus tinha prometido para ela que ela iria casar. Uhum. E ela me dizia, olha, não desanima, não morre não, que você ainda tem que casar comigo. E nós nos falávamos, e chegou um determinado momento, que era na quarta-feira, e eu fui melhorando, na quinta-feira já estava melhor, na sexta-feira eu tomei um banho e fiquei esperando a médica na porta da UTI, porque eu já era muito conhecido na UTI, eles vira e mexe, eu estava lá. Sim. E disse para ela, doutora, eu vou casar amanhã, e eu preciso que a senhora me libere amanhã. Na UTI o senhor falou isso? Na UTI. E ela falou, de jeito nenhum, como é que você está de pé aqui? Volta para a cama, não sei o quê. E no sábado foi a mesma coisa. Só que no sábado eu já estava com a minha malinha pronta em mãos, e para encurtar a história, ela teve que de alguma forma me liberar. Me liberei, fui para o casamento com Irene. Fui para o casamento com Irene. Tivemos uma noite de núpcia, que todo mundo duvidava pelo estado que eu estava. Uhum. Mas o interessante é que na igreja só tinham pacientes de hemodiálise do meu hospital, de outros hospitais, os médicos que me tratavam, os irmãos da igreja e aqueles que duvidavam que eu ia casar. E assim foi uma festa imensa, eles fizeram uma vaquinha. O que o médico falou quando o senhor voltou lá no hospital? Ele fala assim, em palavras dele, né? Entra, safado. Isso o senhor não me contou. Eu cheguei na porta a doutora Maria do Carmo, uma doutora muito dura, muito. Sim. Ela não queria liberar o senhor, né? Não queria liberar. E quando eu cheguei lá, que ela estava no domingo de manhã, né? Que ela estava de plantão. O senhor falou de noite de núpcias, que ela. Não, ela falou assim, ela evidentemente falou para mim. Você é cheio de história, né? Vai fazer a moça dormir e dormir também. Mas foi uma noite de núpcias inesquecível. Se tiver cortes da entrevista, eu vou cortar isso aqui. Cortar os shorts. Que coisa fantástica. E voltei para o hospital e continuei fazendo a hemodiálise aí com mais saúde. A Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. É verdade. E essa vitalidade que me veio por estar casado, sendo cuidado por alguém, vendo os meus filhos sendo cuidados por alguém e recebendo mais um filho, que foi o filho da Irene. E juntamos a família, tivemos um momento de porco-espinho, tivemos um momento de sair faísca, mas tudo se ajeitou. E exatamente 6 meses depois, nós casamos no dia 22 de março, no dia 21 de outubro, a Irene me doou o rim. E então, além de ter me dado o coração, sim, a Irene me deu a possibilidade de estar nesse momento escrevendo uma história de vida. E olha, se uma história de morte é difícil de ser escrita, uma história de vida que eu estou escrevendo há 20 anos, vão fazer 20 anos, também é uma história difícil, porque você encara a vida de uma forma muito mais, eu vou usar uma palavra assim,
com muito mais vontade. Com muito mais vontade. A vida e Deus se deu uma chance de viver. E eu vivo intensamente. Vivo com Cristo, a caminho de Cristo, porque eu continuo escrevendo a minha história para encontrar com o meu Salvador, mas agora de uma forma muito mais tranquila. Porque se Deus quiser me levar hoje, daqui a pouco, não me importa, eu estou com Cristo, a caminho de Cristo. E essa verdade absoluta que me move, também me move no sentido de dar esse testemunho, não para entristecimento dos que ainda fazem hemodiálise, mas para o encorajamento daqueles que ainda fazem hemodiálise. Eu tenho um filho, tenho 2 irmãos que fazem hemodiálise, e quando nós nos encontramos, nós não falamos das mazelas que é estar renal crônico. Então, nesse momento, seu parente, seu irmão, seu tio, seu avô, um amigo que está na fila do transplante e na hemodiálise, ele precisa entender que há uma esperança. Para mim aconteceu assim, mas para outros tantos acontece através do transplante de cadáver. Você vai ser chamado em algum tempo para fazer o seu transplante. Não entre em depressão. Não entre achando como eu achava, que era o fim. Não é o fim. É apenas um momento para você refletir a sua vida, entender a sua vida, como ela foi até agora, e a doença te pegou no momento em que você tem a oportunidade de repensar a sua vida. E repensar a vida não é qualquer coisa. Repensar a vida é pensar de uma maneira que a vida vale a pena. Amém. E a vida vale a pena se você entender que Jesus está neste mundo por meio do Espírito Santo, querendo tomar a sua vida nas suas mãos e te direcionar para um caminho que é de esperança, de fé, de solidariedade, de aconchego. Eu nunca me senti mais aconchegado com Cristo e Ele me pegar no colo do que os momentos que eu tinha as crises na hemodiálise. Hoje Ele também me carrega no colo, mas Ele está cuidando de você também, que está nesse processo de doença, tendo que fazer quimioterapia. Entenda que isso são vicissitudes da vida mesmo. Você teve que passar por isso. Não é porque Deus é desonesto, mas porque Deus é ruim. Deus é todo bom. Deus é a bondade em pessoa. A vida nos leva a percalços que nós precisamos entender que nesses percalços Deus se manifesta muito mais do que a gente imagina. Num gesto de um enfermeiro, num gesto de um motorista de ambulância, como eu pude ver tantas vezes, no gesto de um pastor, de uma pessoa que faz a capelania, de orar por você. Cristo em nós é a esperança da glória e Cristo está em você. Receba-o, conheça-o. Tudo isso que eu contei não é mérito meu, não tem um mérito meu. O mérito é de Cristo. A Irene sempre foi uma mulher de fé. Ela podia ter escolhido um moço mais novo, sem doença. Nós somos com uma diferença de 14 anos, mas Deus a fez me ver, e houve um testemunho na nossa igreja, que a Irene contou, no culto das mulheres, dizendo que ela olhava para mim e ela via um brilho em mim. Até eu sou chamado lá do homem brilhante, né, na nossa igreja. Ela deu esse testemunho. O seu primo Manuel, ele é o principal. Um abraço, Júnior. Ele sempre que me encontra, você está brilhando bem? Eu falei, estou brilhando bem. Então, esta atitude de Irene é uma atitude que está em todas as pessoas que você pode enxergar. O surpreendente vai acontecer com você. Aleluia, aleluia. 2 detalhes que o senhor me contou off e que você precisa saber para você entender o que é milagre. A irmã Irene doou o rim para o pastor. Ela não sabia se haveria compatibilidade ou não. Ela falou: tá doado.
E depois, tinha outro detalhe, ela é portuguesa, para uso em vida, a parte burocrática do país não permitia outro milagre. Pois é. Depois dos exames, tudo compatível, bonitinho, 6 meses estava doando e a própria lei teve que aceitar. Olha, pastor, milagre é milagre, é difícil de explicar. Isso aí. Olha, o senhor tem horário, o horário do pastor Romildo é concorrido, viu? Tem gente aguardando ele numa reunião de homens, pastor Plínio, né? Pastor Plínio está aguardando, pastor Plínio ajuda a BCP, um dos nossos braços sociais e parceiros sociais, a BCP, um grande abraço, Plínio e a BCP. Pastor Romildo, nós estamos rumando para o encerramento dessa fantástica reunião. Olha, o senhor tem histórias de experiências com Deus que nós ficaríamos aqui acho que a noite inteira. Eu espero ter honrado muito o senhor, até com o desenhinho que a gente fez ali, pois ó, é. né? Desenhinho que representa aquilo que o senhor é, um missionário, viu? Muito obrigado por poder honrá-lo de certa forma nessa breve entrevista. Eu só queria fazer uma menção que é importante. Para quem achava que o ministério tinha acabado, depois do transplante, o Senhor nos levou primeiro para França, né? E nós fomos missionários na cidade de Paris. Eu não sei porque Deus quis nos dar essa oportunidade, mas nós fizemos parte lá da igreja, comunidade francesa em Paris, para refugiados africanos que iam para lá, árabes, e o pastor Amauri, que está até hoje lá. Nós caminhamos juntos durante um bom tempo, foi um trabalho muito saudável e, sobretudo, frutífero. Quando nós voltamos para o Brasil novamente, em 2010, o Senhor nos levou para Portugal, para a cidade de Coimbra, que é a cidade da Irene, que ela nasceu, e fizemos um trabalho lá, junto à Universidade de Coimbra, uma das universidades mais velhas do mundo, mais antigas, né? Velhas não, antigas. No ano de 2010, ela fez 900 anos de universidade. Uau. E então está fazendo 922 anos. E fizemos também um trabalho lá e retornamos para o Brasil, na nossa terra, e é uma alegria. E tudo isso foi possível a partir de um ato de amor, de um ato altruísta, de uma pessoa, e você pode encontrar esse altruísmo em quem serve a Jesus. Amém. 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 Se sobrou alguma coisinha, o senhor vai contar agora para nós. Porque nesse humilde estúdio, é até indelicado da minha parte, a gente quebrar tamanho testemunho de bênção com 2 quadros divertidos aqui que eu expliquei para o pastor Romildo, mas o senhor consegue. O senhor tem muito amor para dar. Então, neste momento, nós vamos abrir aqui, neste UMSP Podcast, o quadro Só Love com o pastor Romildo. Amém. Nas minhas falas vai carregado a minha gratidão a Irene sempre. Irene, você vai ouvir esse podcast e você é a mulher cujos lábios eu receberia até as piores notícias dos seus lindos lábios. Irene é um amor na minha vida, para a minha vida e aos meus filhos, a quem eu amo, a quem fizeram de tudo para que eu me sentisse pai mesmo partindo da enfermidade. Eu nunca deixei de ser pai dos meus filhos. E dos 4 filhos, Gabriel, Vinícius, Felipe e Vitor. Uau! Só love! Com o pastor Romildo. Pastor Romildo, obrigado demais, né? Eu fico impressionado. Eu acho que eu tenho que caprichar mais com a minha esposa lá. Cris, eu preciso caprichar mais, bem. Esses homens são muito eu tenho que aprender muita coisa ainda. Tá bom? Mas só love foi muito gostoso. Obrigado, pastor Romildo. Pastor Romildo, a vida não é só love, né? Sim, sim. Eu falávamos aqui que tem aquelas coisas que tiram o senhor. Não, isso daqui não vai dar para comungar com esse negócio, não.
Tem coisa que não dá para comungar. O senhor que falou no começo da entrevista uma frase do pastor Jair, né? Que a tal nós não somos inclusivos, mas nós somos acolhedores, né? Exatamente. Eu acho fantástico que o nosso coração continue acolhedor, amoroso para todo e qualquer um que se achega. Jesus pegou e falou isso, não falou, pastor? Vinde a mim. Exatamente. Né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos pelo diabo. Olha, se achegue a Jesus que você vai ver o acolhimento fantástico que ele tem através da sua igreja, através de homens como o pastor Romildo, que neste momento ele vai falar de algo que desagrada. Não sei nem o que ele vai falar, pessoal. Não sei. Porque nessa vida aqui tem espinhos, né? Cardos e espinhos. E nessa hora abrimos o quadro Quebra Tudo com o pastor Romildo. Zagato, eu tenho talvez dentro de mim uma indignação que não se supera. O que eu não gosto é de ver pessoas que não são atendidas, não são acolhidas com o conhecimento. Como professor, eu sempre fiz do meu ministério uma parte muito importante do ensino. Eu amo ensinar. E um dia perguntaram para mim assim, nesse mesmo molde, né? Qual é o culto que você faria, ou qual o momento que você faria para consolidar o teu engajamento social? Eu faria reuniões de libertação da ignorância. Nós precisamos libertar o nosso povo, os nossos irmãos, as pessoas da rua, da ignorância, porque Deus nos deu sabedoria para trocar sabedoria. Amém. Deus nos fez relacionais para que nós possamos aprender um com o outro. Amém. Então a coisa que eu mais detesto é a ignorância no sentido do conhecimento. Então basicamente o que me deixa indignado é isso. E eu gostaria de que o mundo fosse uma grande sala de aula. Jesus falou isso, né? Quando fala assim, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Exatamente. Né? E nesse processo é interessante porque o que Jesus fala tem sentido, porque se você não tiver conhecimento do que ele mesmo fala, você não vai conhecer o poder de Deus. E daí a pessoa fica falando que conhece Jesus, conhece Deus e conhece nada. Exatamente. É aquela coisa de a gente ser só um repetidor das coisas que aparecem momentaneamente no nosso ouvido. Então, conhecimento é diferente, inclusive, de informação. Nós temos muita informação sobre tudo, mas nós precisamos conhecer. E Jesus também, fique tranquilo. Ele olhou no relógio agora. Eu estou preocupado eu tô tranquilo. A agenda do pastor Romildo. Não, eu vou assistindo no metrô a reunião dos homens. Eu tenho um prazer e um compromisso de estar aqui, e eu gosto de estar integralmente nos compromissos. O senhor tem feito isso. Então, assim, falando mais um pouquinho dessa questão da ignorância, quando Jesus fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é todo motivo do conhecimento. Então, assim, nós só conhecemos um dinheiro verdadeiro se nós pegarmos no falso primeiro. Eu trabalho no Brás. Os meus clientes são no Brás. E o Brás é o rei da falsificação e tal. E as pessoas, eu vejo pessoas comprando como se fossem originais as coisas. Não estou dizendo assim, não estou contrariando quem gosta de comprar, porque no nosso país, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de comprar as coisas originais porque são muito caras. Então as pessoas às vezes vão para lá. Eu não digo que eu sou contra nem a favor, estou só dizendo uma experiência profissional, que as pessoas se sentem felizes em comprarem o que sabem que não é original. Então, assim, a minha disposição é, daqui para o final da minha vida, ensinar o quanto eu puder
das palavras de Deus, dos caminhos do Senhor e também das coisas triviais, né, que a gente tem para ensinar. Gostaria de deixar só um texto. Por favor, sobre, o senhor que manda. Sobre todo esse contexto. Nem olho mais no relógio, agora o senhor não olho mais. É o seguinte, um texto que me ajudou muito nesse período, está no livro de Lamentações, no capítulo 3. Então ele conta, se você puder anotar aí, se você estiver fazendo hemodiálise, quando escutar, anota aí o livro e o capítulo, Lamentações 3. Então ele descreve o que nós passamos, nós que fazemos tratamento, nós que estamos doentes, passamos. Parece que Deus nos mirou e quis nos fazer passar pelo vale da sombra da morte. Mas em determinado momento, em Lamentações de Jeremias, que você vai ler, capítulo 3, ele diz assim: mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Para mim, as misericórdias ainda se renovam. Como eu disse, o Zagato também falou, estou ficando velho, estou sentindo a velhice, a física, o vigor da alma continua o mesmo. Então, assim, Deus, quando eu saio para a rua, para andar no sol, para pegar sol, para atender clientes, eu peço para Deus que Ele tenha misericórdia do meu físico. E um segredinho que eu não contei para ninguém, só deixei para o final. Vocês que vão me assistir, que estão me assistindo, fala assim, mas ele tem cabelo preto e a barba branca. Ele pinta o cabelo. Então eu vou dizer o segredo. Depois que eu fiz o transplante de rim, nunca mais meu cabelo ficou branco. Então a minha esposa tem uma frustração por ter me doado, porque o dela fica branco com muita rapidez. Então é impressionante. Este cabelo pretinho que vocês estão vendo aqui, nunca, jamais, em nenhum lugar do universo, sofreu o efeito de tinta. Ele é o cabelo natural. Eu estou feliz da vida porque estão aparecendo uns branquinhos aqui. E, curiosamente, a minha barba é branca e meu cabelo. Eu corto baixo para as pessoas não ficarem assim, olha que velho, pinta o cabelo e não pinta a barba. Então, é o segredo. Se você, mulher, ou você, homem, quiser ter os cabelos pretos, peça um rim para a sua mulher, que a sua vida está com a solução dada. Amém. Foi um prazer estar aqui. Não, é impressionante, viu? Foi boa, né, Nicolas? O Nicolas estava ali também, dando risada ali nos bastidores. Ali. Esse é o segredo. Pastor Romildo, que coisa fantástica. Eu quero agradecer demais. Eu é que agradeço. Agradecer ao senhor, agradecer também a vossa igreja, né? Agradecer a irmã Irene. Irmã, Jesus, que o mundo tenha mais irmãs Irene. Amém. Né? Que o mundo tenha mais mulheres virtuosas como a irmã, viu? Eu quero passar para o senhor fazer as suas considerações finais, agradecimentos, né? E a gente vai para esse encerramento. Guarda o texto lá que o pastor Romildo pediu, hein? Lamentações 3. Capítulo 3. Eu gostaria de agradecer ao Nicolas pela engenhosidade dele de fazer tudo funcionar aqui, de a minha voz chegar até você. Ele se dispôs a estar com a gente nessa noite, falando. E eu espero que muitos possam passar por esse microfone e também terem palavras de esperança, palavras de fé. Agradeço ao Zagato por me entender assim, entender que eu teria alguma coisa a falar. O que é natural para mim falar, talvez seja surpreendente para você, mas é por isso que Deus me permitiu estar aqui. Então eu estou aqui por permissão de Deus, com uma alegria imensa no coração de estar aqui. E a vocês que estão escutando, que estão assistindo, que vocês tenham sempre esperança. Esperança
é uma coisa que Jesus nos deixou. Eu estou esperando Cristo. Estou esperando a glória de Cristo quando Ele voltar e nos levar para um lugar especial. A vida é uma esperança. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, como eu fui abençoado estando aqui. Que gostoso. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que coisa boa. Pessoal, quer convidar o pastor Romildo? Nós vamos colocar o contato dele depois lá no nosso canal. Passe essa entrevista a outras pessoas. Divulgue. O canal não é monetizado. Amém. Nós trabalhamos para o reino de Cristo Jesus. Esse reino que foi comprado com um alto preço. Este evangelho que foi Amém. comprado com alto preço. Este foi mais um UEMESP Podcast. Até a próxima. Obrigado a todos os metroviários de Cristo, irmãos, colegas, queridos. Aleluia! Amém.